lockdown está quase chegando ao fim. E talvez a pergunta que esteja aí no seu coração é: será que esse lockdown vai realmente funcionar? Será que ele vai surtir efeito? Ou junto a isso, o que é que vem depois? O que é que vem depois do lockdown? Será que a gente melhora? Será que a gente piora? Ou o que é que vem depois das vacinas? Será que o mundo vai entrar em uma zona de equilíbrio, em uma era de equilíbrio? Ou quanto tempo leva até a próxima pandemia surgir? O que é que nos aguarda no futuro? O que é que a gente pode esperar do futuro? É muito possível que alguns de nós, contemplando a facilidade com que esse vírus se espalhou nesse mundo, comecem a cultivar um pouco mais de ansiedade, tendo um pouco mais de noção dos riscos que nos cercam todos os dias. De fato, essa pandemia veio para nos mostrar que a nossa vida é frágil, que nós somos pó. Veio para nos mostrar que existe uma série de riscos que a gente sequer tem noção, mas agora começam a, pelo menos, ficar um pouco mais perceptíveis em nosso radar. E tudo isso pode trazer muita insegurança, muita incerteza, muita dúvida e ansiedade para o nosso coração. O que vai nos fazer guardar a esperança? O que vai nos fazer respirar aliviados ou pelo menos descansar no meio de tudo isso? A palavra de Deus tem algo para nos dizer. E eu queria convidar você para considerar um pouco daquilo que Deus nos diz. Se você está acompanhando esse vídeo pela primeira vez, eu quero convidar você a olhar os vídeos anteriores. Esse é o 6º vídeo de uma série de devocionais que a Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos tem produzido durante esse período em que nós estamos em lockdown na cidade. E no meio do lockdown, no meio desse cenário, a consideração acerca do que nos aguarda no futuro é algo que constantemente aparece e algo que precisa ser redirecionada, precisa ser tratada e ajustada segundo o próprio Deus. Qual é a esperança que nós temos e o que nós podemos aguardar do futuro? A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 21, o que aqueles que caminham com o Senhor podem esperar. Ela nos diz o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que a gente espera do futuro? O que a gente aguarda?
Para quem fica olhando apenas para os nossos meios e para os nossos recursos, o futuro é realmente uma coisa incerta e em grande medida assustadora. No início do século XX, nós tínhamos uma espécie de certeza quanto ao futuro, né? O futuro vai ser brilhante por causa do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, por causa do desenvolvimento e do avanço, né, da razão humana e do controle humano sobre a vida, sobre a terra, sobre as coisas. E todo esse avanço, logo no início do século XX, demonstrou para a gente que não seria exatamente a fonte da nossa esperança. Porque veio a Primeira Guerra Mundial, e depois dela veio a Segunda Guerra Mundial, e nós percebemos que toda a nossa capacidade de governar sobre o mundo com a ciência, com a tecnologia, com a razão, podia facilmente ser instrumentalizada para a própria destruição do homem. Agora, no início do século XXI, nós também olhávamos para a vida com algum tipo de confiança. Tá tudo bem, né? O homem consegue dar conta das coisas. A gente produziu a internet, a gente tem o desenvolvimento da medicina e da saúde, a gente tem meios de comunicação ultra desenvolvidos e a gente tem, enfim, tanta coisa favorável, e de repente um pequeno vírus coloca tudo a perder e demonstra quão frágeis nós somos. Se a gente coloca a nossa esperança apenas no homem, nas suas capacidades, o futuro é realmente nublado. Porque se um vírus foi capaz de nos pegar de surpresa e nos deixar tão desorientados como nós ficamos, o que é que nos garante que depois desse vírus não virá outro? O que é que nos garante que depois do vírus não será uma bactéria? O que é que nos garante que as coisas não vão piorar? Só existe uma coisa que nos garante, e não é a nossa possibilidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência e a nossa sofisticação. É o plano de Deus para a história. E o plano de Deus para a história, especialmente para aqueles que caminham com Ele, é esse aqui. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Interessante pensar sobre isso. Não é que no novo céu e na nova terra não existe mar, não existe praia ou algo assim. É que no mundo antigo o mar era um símbolo para tudo aquilo que era desconhecido e assustador. Os homens do mundo antigo acreditavam inclusive que o mar escondia criaturas e monstros terríveis. E por causa disso, a imagem que a Bíblia apresenta para a gente é essa de um novo céu e uma nova terra, em que o mar já não existe, porque agora o assustador, o desconhecido, agora o tenebroso já não mais faz parte da experiência humana. Eu vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Enquanto nós lutamos para edificar as nossas cidades e para tentar vencer os nossos problemas, enquanto nós descobrimos novos problemas nas cidades, na gestão, nas pessoas que habitam na cidade, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma cidade perfeita que vem. Eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e Ele será o Deus deles. Enquanto as nossas cidades, por vezes, nos trazem a impressão, a sensação de que Deus nos abandonou. Onde é que está Deus no meio dessa pandemia? Onde é que está Deus diante das nossas crises de ordem sanitárias, de ordem econômica, enfim? Enquanto por vezes a gente tem a experiência de achar Deus distante,
O futuro, segundo a Bíblia, é de Deus habitando no meio da cidade e junto ao seu povo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Porque tudo aquilo que hoje nos quebra, tudo aquilo que hoje nos assusta, tudo aquilo que hoje nos aflige, terá no próprio Deus o seu fim, e aí vocês seremos por Ele confortados, consolados. E Ele diz: já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Hoje nós somos assolados com o número de mais de 500 mil mortos no Brasil por causa do Covid-19. E dentre esses 500 mil estão pessoas conhecidas, estão familiares, estão pessoas queridas. E por causa disso nós choramos e nós sofremos e às vezes nós mesmos ficamos preocupados com a nossa situação. E sem muita perspectiva do futuro, nós sofremos e aumentamos o nosso sofrimento no presente. Mas mesmo a morte, talvez o que há de mais assustador para a gente, encontrará o seu fim, será de uma vez por todas derrotada. Porque Deus nos diz, na cidade preparada por Ele, já não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem pranto. Eu não sei o que você olha quando pensa no futuro. E eu não sei qual é a sua esperança quanto ao futuro. Mas eu quero te convidar a olhar para aquilo que Deus diz, a fim de que você experimente aquilo que Ele promete. E Ele promete o seguinte: para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo, o futuro é glorioso. Ainda que o presente pareça muito fora de ordem, fora de lugar, todas as coisas estão caminhando segundo o plano que Deus determinou. E o futuro é esse aqui. O que nós podemos aguardar do futuro? Qual é a esperança que eu e você temos de que isso que nós estamos vivendo agora não é o destino final? Qual é a esperança que nós temos de que isso que nós estamos vivendo agora não é só um prenúncio de coisas piores que vão acontecer? A única garantia é a palavra do próprio Deus, dizendo: eu preparei uma cidade para vocês. E todos aqueles que creem em Jesus vão experimentar da vida plena nessa cidade. Sem morte, sem dor, sem pranto, sem luto. Vivendo em um lugar no qual o próprio Deus tem o prazer de habitar. Se você tem vida com Jesus, eu quero te convidar a alimentar a esperança no seu coração olhando para esse futuro. A observação desse futuro pode mudar o modo como você vive no presente. Agora, se você ainda não tem vida com Cristo, se Jesus é uma figura distante para você, eu quero te convidar realmente a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Essa é a sua única esperança. Sem ela, isso que nós estamos vivendo aqui é um prenúncio do que será uma eternidade longe de Cristo. Muito pior do que qualquer pandemia que a gente possa experimentar. Mas existe esperança. Corra para Jesus, você vai experimentar a cidadania de uma pátria que não pode ser assolada por vírus, por doenças, por crises econômicas ou qualquer coisa assim. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque embora os nossos olhos no presente tragam algum tipo de susto, algum tipo de medo, a nossa contemplação do futuro, segundo a Tua Palavra, nos traz esperança e renova o nosso ânimo,
Ajuda-nos a ter os olhos ajustados, contemplando esse futuro que o Senhor preparou, para que possamos viver no presente com esperança e com graça. Renova, ó Deus, aqueles que estão cansados, anima aqueles que estão abatidos, restaura aqueles que estão quebrados, para que, contemplando o que o Senhor tem preparado para nós, nós possamos recobrar as forças e caminhar um dia de cada vez debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.